Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Pois é, hoje, certamente, eu não sei se já foi agora, uns astronautas aí estão fazendo a sua primeira missão, né, privada. Ou seja, está acontecendo um monte de coisa agora nesse momento. Estamos no meio de uma pandemia e muitos fatos acontecendo assim concomitantemente, né? E coisas que nos fazem assim nos refletir qual é o nosso lugar, né, nesse mundo, né? E quando eu saudei o seu coração, eu estou saudando aqui o meu, está batendo, o seu está batendo aí. E eu faço uma pergunta, será que se não fosse a pele, se não fosse as condições econômicas, sociais, psicológicas das pessoas, será que os corações estariam batendo do mesmo jeito? Né? Parece-me que nesse nosso tempo a gente tem que refletir muitas coisas, sobretudo sobre a coisa das aparências, né? As coisas da nossa infantilidade. Eu acho que a grande questão hoje a ser discutida, né, é ser crianças em corpos de adultos. Porque eu para falar disso, eu vou até reportar umas coisas que eu tenho. Eu vi casualmente, eu fui acessar meu canal, aí eu vi um post, né, de um filósofo chamado Henri Bugalho. Eu achei muito interessante que ele estava falando sobre um copo de leite, cujo as pessoas estavam falando, ele viu, inclusive aconteceu, eu não estava nem sabendo disso, eu nem dei bola nenhuma para isso, mas eu soube que o governante desse país, cujo nome eu recuso a afirmá-lo aqui, junto com outras pessoas, simplesmente foram lá, tomaram um copo de leite. Aparentemente uma coisa banal, uma coisa que não quer dizer absolutamente nada, né? E pode realmente não ter dito nada, mas só que no transfundo disso, eu confesso que eu não sabia, é que isso, no fundo, eu não sabia. É uma alusão às questões. Pode ser que as pessoas que fizeram isso não tenham tido esse mesmo intuito, mas você sabia, não sei se você sabe também, assim como eu não sabia, que as pessoas que tomam o leite tem sido um símbolo, né, das pessoas que são bem nutridas e que são pessoas brancas, são pessoas que são consideradas superiores, né? E aí isso me chamou a atenção, achei bem curioso isso acontecer justamente agora nesse momento, né, onde a gente, o nosso foco deve e tem que ser, sobretudo, agora uma solução para esse drástico momento que a gente está passando, né, onde tem milhares de pessoas que fizeram a passagem, né, milhares de pessoas nesse momento, assim, em UTIs, pessoas que estão realmente sofrendo mesmo, né? São pessoas que estão numa situação muito difícil e sabemos que virão muitas pessoas. E essa pessoa pode ser eu, pode ser você amanhã. Enfim, a gente não sabe o que é que nos espera, o que é que está acontecendo, né? Sabemos que tem uma coisa muito incrível acontecendo, uma coisa maravilhosa, que é a verdade, que está acima do bem e que está acima do mal, que está acima do prazer, está acima do sofrimento, né? Aliás, ela tangencia isso aí, ela está no meio disso tudo, ela é transversal a isso, né? Enfim. Então, quando eu fui realmente pesquisar, eu vi mesmo, realmente, inclusive, isso houve eu até vi que outras pessoas comentaram isso na internet, né? E isso chama muito a atenção. E eu para falar sobre isso, eu fico pensando, né, da questão do simbolismo do leite, né? Para a medicina chinesa, o leite é um alimento que não é muito bem-vindo, não é muito bem-vindo. É inquestionável a quantidade de nutrientes que a gente pode encontrar, né, com o leite. O leite realmente é um alimento. O problema dele para a medicina chinesa é que ele é rico demais. Ele passa do ponto. Ele é demais para nós. Ele é muito adequado para um bezerro. Mas para nós ele não é adequado, né? E agora, o que está além disso que eu observo, além dessa questão, né? Porque eu quero aqui só simplesmente, claro, eu repudio essa coisa suprematista, repudio totalmente a alusão ao nazismo. Eu acho que o nazismo realmente, acho não, foi realmente um dos ápices
do nosso lado mais grotesco, do nosso lado mais sombrio, e eu não me separo dessas pessoas. Eu não me separo. Eu não quero dizer que eu sou melhor, que eu sou inferior a ninguém. Eu acho que cada um deve ter em na medicina chinesa sempre tem aquele símbolo, né, do yin yang. E todo yin tem um pouco de yang, todo yang tem um pouco de yin, né, de yin. Então, na verdade, todos nós fazemos parte desse conjunto. O yin yang é uma totalidade. Então, assim, de uma certa forma, tudo que a gente vê de negativo no outro é uma sombra nossa. É um resultado daquilo que tem dentro de você. Quanto mais você se incomoda com uma coisa, quanto mais aquilo te incomoda, é bom você observar. Inclusive, Confúcio tinha um aforismo que eu achava muito interessante, que eu acho muito interessante, que ele diz: quando você viu uma virtude numa pessoa, a aprecie, a elogie, e quando você vir um defeito, avalie a si mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque, de uma certa forma, quando a gente vê esses horrores acontecendo, eu particularmente eu não consigo me separar, apesar de que, inclusive Freud colocava muito essa questão, é impossível a gente amar o próximo, é uma questão que é muito difícil, é polêmica, é discutível, né? Porque o que é o outro? O outro é o diferente, o outro é o que está fora, eu não tenho alcance. Mas, ao mesmo tempo, nessa pandemia, que inclusive está ensinando a gente a se distanciar do outro, né? Está sendo o grande ensinamento, né, desse momento, para que a gente exerça o princípio do instinto de autopreservação e de preservação da espécie. Que a gente trabalhe com essas duas questões para que a gente possa se manter, né? E eu fico vendo o leite nessa questão. O nosso primeiro objeto de amor, inclusive, segundo Freud, né, é a mãe, é a referência à mãe. É a referência à nossa primeira identificação, a nossa primeira simbiose, né? E quando se fala em leite, a gente lembra de alguma mãe. É impossível leite surgir sem uma mãe. Você pode até falar em leite vegetal, leite de amêndoa, mas isso é só uma questão verbal, né? Filológica, sei lá. Isso não tem nenhum fundamento. Leite vem de mãe mesmo, né? É um símbolo de mãe. Né? Então, quando a gente vê a ascensão, né, de fenômenos como a gente tem visto, com claras referências, com claras sintomas e ingredientes, né, de estruturas que a gente pode aluzir ao fascismo, ao nazismo, eu sei que é discutível essa questão, mas vem acontecendo com muita contundência, né? Sobretudo nesse momento, né, concomitante a uma pandemia, a gente tem visto esses ingredientes acontecerem, inclusive aqui no Brasil, que a gente sabe que tem células nazistas, tem pessoas que têm esse comportamento e difunde isso. Né? Um dia desse eu vinha aqui do parque, eu estou falando aqui de Brasília, e eu ia muito ao parque, né? Inclusive parece que foi até reaberto agora, uma atitude discutível, né, do governador aqui do DF, né, parece que já abriu, eu não sei se a gente está pronto para abrir, eu não sei, só os especialistas vão saber, né, quando a gente está começando parece que a pandemia agora que se expressa, né, no Brasil, enfim. Mas quando eu estava indo para o parque, uma vez eu encontrei uma pessoa que eu sei que essa pessoa, eu sei que é difícil a gente falar isso, essa pessoa, ela já é uma pessoa que tem realmente uma psicose, não tem como dizer que não é uma pessoa que realmente tem. E ele é conhecido aqui na Redondeza, uma pessoa, inclusive eu conheço, né? E eu passei por ele, encontrei com ele, né? Fiz uma. Né, ele, tudo bom, tudo bom. E essa pessoa chegou para mim, fez um gesto, né, de continência militar, né? E falou, não, olha, a gente falou um pouco assim, onde é que eu estou, blá blá blá, e ele disse, olha, pois é, rapaz, temos que seguir Hitler, porque Hitler é o maior pacifista de todos os tempos. Né? Eu não vou discutir com uma pessoa que ele tem realmente uma cisão, ele vive num outro patamar de realidade, o qual eu não conheço, eu não posso nem julgar. Só sei que é realmente um estado psicótico. E quando ele fala isso, não, quem falou foi essa pessoa, cujo nome eu não posso falar aqui, né? Mas eu saí refletindo, né, o que leva realmente, no estágio dele, realmente
é compreensível, né? Eu não sei o que ele quis dizer, né? O que é um pacifista, né? Mas quando a gente vê pessoas as quais não estão, digamos, que não tem esse diagnóstico clínico, né? O caso dessa pessoa, ele tem realmente um diagnóstico clínico, já foi internado não sei quantas vezes, né? Ele vai e volta, enfim, é uma pessoa que está em outra realidade, né? Em outro mundo. Não sei se é melhor, se é pior que a nossa, quem sou eu para julgar. Mas ele vive em outro mundo. No mundo dele, ele encontrou no Hitler uma referência como um pacifista. E quando eu vejo hoje pessoas que estão, sobretudo, né, no comando, né, pessoas que estão aí, têm uma influência sobre pessoas, né, porque esse gesto foi repetido por alguns influenciadores, né, digitais aqui do Brasil, né, esse gesto de beber o leite, né, que é um gesto que faz uma alusão à supremacia, né, do branco sobre o preto, né. E aí eu fico, né, pensando, né, como é isso aí? Como é que é isso? Que mundo é esse? Onde meu coração, seu coração está pulsando, independente da nossa cor de pele, independente da nossa posição social, independente de quanto você tem para consumir ou com o que você não tem para consumir, o nosso coração está batendo de uma forma, eu me arrisco a dizer, amorosa. Porque eu não consigo encontrar uma outra palavra que distinga quando eu percebo, quando eu estou em meditação e que eu sinto minhas células, meus órgãos, meu corpo num gesto amoroso de contribuição, de uma coisa sensacional, uma coisa que é amorosa. E eu sei que isso está acontecendo em você, isso está acontecendo em todos os seres humanos, estão vivendo esse momento amoroso. Mas, por conta de uma cor de pele, por conta de pela quantidade de bens que você tem, por conta do status que você tem, essa grandiosidade, dessa amorosidade, ela é simplesmente jogada, ela perde totalmente seu significado. E ela entra numa confusão, num caos, onde pessoas, para subestimar outras, elas fazem um gesto para mostrarem que são superiores. E isso aí eu volto à questão da mãe. Eu volto à questão da infantilidade no corpo de adulto. Como eu sempre falo e repito aqui, olha, infantilidade em criança é mais que saudável, é importante. Agora, infantilidade em corpo de adulto, ela é perniciosa, ela é perigosa, ela é destrutiva. Porque quando o indivíduo põe um leite na boca para dizer que é superior ao outro por conta do branco, é como se ele estivesse num estado que Freud chamava do período oral, onde a criança está ali na fase da amamentação, onde ela está realmente, biologicamente, e dentro de uma lógica natural, identificada com a mãe. Isso é profundamente legítimo, isso é profundamente importante, porque é o primeiro objeto de amor, de identificação. A criança que não tiver essa identificação, ela vai padecer, ela vai pagar um preço muito alto. Ela tem que se identificar com a mãe, isso é muito importante. Agora, o problema é que quando isso perdura ao longo da vida, e o indivíduo se torna um adulto fixado naquela fase. É como se ele tivesse identificado, ou seja, nessa visão, para ele, só o que é igual é que é importante. Se for diferente, eu tenho que eliminar, porque pode tomar o meu lugar. E isso eu falo justamente no momento em que a gente tem os João Pedros, o George Floyd, as Ágatas da vida, né, que partiram e que vem se naturalizando. O que eu vejo hoje as pessoas naturalizando uma tragédia que está acontecendo. Naturalizando, né, o assassínio, né, a finalização precoce de experiências amorosas que são esses seres vivos, que são todos encantadores
e desencantadores, porque nós somos também, nós temos dores, temos que assumir as dores e temos que assumir os prazeres. Nós temos encantos e temos os desencantos, mas em transversal a isso existe uma realidade, né, uma vida, né? E a gente vê que isso, eu fico me perguntando qual é o meu lugar nesse mundo, né, com o outro, ao mesmo tempo que eu preciso do outro. Agora mesmo eu precisei do outro que veio trazer uma encomenda para mim, uma coisa para a minha subsistência, e essa pessoa está ali, né, dando sua vida também de uma certa forma, né, para fazer uma entrega. Tudo bem que é um serviço essencial nesse momento de pandemia, né? E eu fico vendo, né, como é que fica isso agora, né? Agora mesmo o astronauta tá, acho que já deve ter subido, não sei se subiu, está para subir, né? 2 astronautas estão para uma viagem aí, né, de uma empresa privada, né? Ao mesmo tempo uma pandemia, ao mesmo tempo um assassinato cruel, né, filmado da forma mais absurda que você pudesse imaginar. Um adolescente também que morre dentro de casa aqui no Brasil, né? E pessoas tomando leite, pessoas tratando isso como se nada tivesse acontecendo, dando mau exemplo, lideranças públicas andando na rua pedindo o fim do confinamento, quando a gente sabe que até então não há uma outra alternativa, com resultados empíricos concretos, tão reais quanto as leis da natureza, que até então, até onde a gente não conhecer, e reconhecer a importância da ciência, e ainda mais a reconhecer o sentido da solidariedade, o sentido do valor humano, né? Porque agora não é uma questão de salvar emprego, gente. Emprego é importante, economia é importante, mas agora é uma questão de a gente sair dos cós da mãe, da identificação com o igual e partir para as diferenças. Saber que precisamos, com essas diferenças, colaborarmos para esse fenômeno da vida. Olha, eu sinceramente, eu quero muito que esse meu amor ele continue, que a gente passe para as futuras gerações. A importância da existência é algo inefável, mas é cada vez mais banalizado pelas aparências, pelo aquilo que a gente julga, pelos julgamentos, pelas posses, e não pelo som, pelo sentido, pela a motricidade da batida do coração. Cada batida dessa é um acontecimento, é um mundo que nasce, é um mundo que cria, é um cosmos. Mas isso tudo é jogado, é banalizado, né, com essa ótica pervertida, destroçada, né, que estamos testemunhando. Mas eu não quero aqui lamentar o mal, porque eu sei que o mal faz parte da nossa vida. Mas eu quero falar da nossa capacidade de pulsação, de nós pulsarmos, sabermos que nós podemos subir e descer, subir e descer, subir e descer. Mas é muito, quando tem coisas que não dependem de nós, o que depender de mim, eu vou fazer o máximo possível. Acho que inclusive o que me move, eu vim aqui falar isso, é apelar para que as pessoas enxerguem, ouçam o seu coração, sintam o seu coração. Eu não sei, porque quando eu sinto o meu, eu sinto amor. Eu sinto vontade de viver, de fazer as pessoas sentirem essa coisa. Eu não sei se é assim nos outros, porque eu não tenho como saber. Eu penso que é igual. Eu penso que é a mesma coisa. Mas hoje as pessoas estão entrando numa euforia absurda. Pessoas aí, eu sei que tem pessoas que são muito boas, pessoas sendo manipuladas. Pessoas aí que estão sem saber, algumas não sabem, que estão defendendo coisas que são análogas, são idênticas ao nazismo, são idênticas à destrutividade. E o pior é que os que têm a consciência, eles têm uma capacidade tão grande de manipular, que eles, olha, tem pessoas que defendem o fim do Congresso, que defendem o fim das liberdades individuais e vêm falar que o outro é que é ditador. O outro que se indigna com a corrupção do outro, mas quando é a corrupção
de um aliado, não vale. Opa, aí não, aí você está querendo suprimir a minha realidade. Eu não sei, eu não sei. Eu posso estar enganado, sabe? Eu posso estar muito enganado. E eu não tenho a menor dificuldade de reconhecer quando eu estou enganado, de mudar de ideia. Para mim não tem problema nenhum. Desde que seja real, desde que seja fiel à verdade, desde que seja fiel àquilo que tem, né, que tem verdade, que tem, né, que tem natureza mesmo, que seja, né, uma coisa firme, solidez. Mas hoje a gente vive no desafio da mentira. É um mundo onde se a mentira é conveniente aos meus medos, às minhas identificações, aos meus iguais, está tudo certo. A verdade não vale nada. Se a verdade ela vai contra a sua própria identificação, quando você identifica, poxa, eu sou um adulto e eu não tenho mais a minha mãe, meu objeto de desejo não é a minha mãe. Aliás, eu tenho que fundar em mim mesmo, a partir das minhas angústias, dos meus desamparos, eu tenho que fundar em mim mesmo um outro ser, uma outra realidade, uma outra forma de prazer e de viver. Aí, meu amigo, é outra realidade. Se eu tenho que encarar e abdicar dessa verdade, eu prefiro voltar à fantasia e identificar, transferir toda a minha infantilidade para os objetos dos que são iguais. E aí, essas pessoas que bebem o leite dessa forma, elas fazem como disse o próprio Bugalho, né? É como se fosse o apito do que só o cachorro ouve. Ele cantou aquilo. É fácil você se colar e ele tiver credibilidade para a grande maioria das pessoas, as pessoas endossarem. Ó, gente, agora só os brancos, agora só os ricos que vão ficar nesse planeta e que morram mesmo, né? Todos os demais, que morram os idosos, que morram os doentes, que fiquem só os brancos, os saudáveis, e que continue a vida só para esses, porque só esses merecem, porque só esses são iguais às suas mães, às suas respectivas mães. Então, se a gente entra nesse contexto, eu fico aqui, né, ao mesmo tempo fazendo um apelo, né, para que a gente reflita sobre o nosso papel no mundo, sobre o nosso papel de existir. E eu queria saber de você, se você agora mesmo, nesse momento, né, o momento de reflexão, se você sente seu coração mesmo, você sente as batidas, se você sente ele pulsar, se você entende essa mesma linguagem, ou uma viagem da minha cabeça, ou eu estou equivocado, esse cara está viajando, mané. Porque quando eu sinto meu coração, eu sinto minhas células, eu sinto meu corpo, quando eu medito, eu sinto isso. Agora, será que os outros não vão sentir? Porque quando a gente sente isso, eu, sinceramente, tanto faz se o outro é branco, se o outro é preto, se o outro é rico, se o outro é... Então, olha, que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. O que faz sentido mesmo é o existir. É essa pulsação que eu chamo isso de amor. Né? Eu pergunto, isso acontece com você? Esse amor acontece com você? Você sente isso? Ou não? Ou a vida é uma coisa mesmo, está fadada mesmo a esse fracasso mesmo. Então a gente pode mentir mesmo, pode entrar nessa fantasia e só tem direito a existir quem for rico, quem for bonito, quem for branco, né? Quem tiver no poder. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Isso aqui foi um acidente? A minha existência foi um acidente? Não sei. Eu, sinceramente, eu questiono bravamente isso. Pelo menos a forma como eu entendo o mundo, como eu me manifesto nesse mundo, é totalmente diferente. Cada dia que passa, eu estou tomando gosto pela verdade, estou tomando corpo, eu estou gostando de mim. E olha, sinceramente, gostar de mim significa gostar da vida. E quando eu falo da vida, eu me lembro do cara que veio trazer a comida para mim ainda há pouco. Sem ele, como é que eu existiria? Sem você aí, se eu puder falar, não sei. Né? É nesse contexto que eu falo. Então, eu lanço aqui essa reflexão, né, sobre esse momento agora, esse momento tão importante agora para a gente refletir, né, onde muitas pessoas estão morrendo de Covid,
e muitas pessoas estão morrendo de desprezo, muitas pessoas estão desamparadas, e outras estão absolutamente, basicamente, inconscientemente, ou às vezes conscientemente, vibrando com isso, porque talvez na cabeça delas seria a consubstanciação do que eles chamam de pacifismo. Esse pacifismo eu reporto ao meu amigo, esse pacifismo que é destrutivo, que é segregador, que é suprematista, que faz muito sentido para uma pessoa que está num estágio psicótico. Mas, para quem está, pelo menos no nível neurótico, é absolutamente repugnante, destrutivo e deve ser contido. Hoje, eu sei que são frágeis as instituições, mas esses ataques que estão sendo feitos às instituições são absolutamente perigosos. A forma como estão se manifestando as coisas, como as pessoas estão simplificando. Agora é o cérebro reptiliano. É assim, aquela coisa do ligado, desligado. Você é bom ou você é ruim. Ou você agora, ou você pensa igual a mim, ou você não vale, você é uma... Inclusive os adjetivos, eu nem vou repetir os adjetivos que são utilizados hoje. É de uma coisa tão infantil que são utilizados para deturpar o outro, que eu nem vou, eu me recuso a repetir isso aqui. Porque é de uma coisa tão infantil que é inacreditável. E com os mesmos ingredientes que a gente viu, pelo menos os historiadores colocaram no período nazista, no período fascista, né? E que estão se reproduzindo agora de uma forma muito grande. E eu penso que a gente pode desconstruir isso. Devemos desconstruir isso com o quê? Com verdade, com gratidão, através da linguagem. A gente tem que usar a linguagem para desconstruir isso. Olha, eu particularmente, eu até acredito em realidades paralelas. Até essa semana, até o mês passado, surgiu até uma matéria que descobriram uma possibilidade de um universo paralelo. Nada disso está certo, nada disso tem comprovações. Eu particularmente, eu penso que isso faz muito sentido, mas eu não tenho como comprovar isso, não posso afirmar, não posso assumir isso, né? Mas de uma coisa é certa, mesmo que existam realidades paralelas, a realidade que nós estamos é essa daqui. É esse mundo do jeito que ele está se configurando, e o desafio é esse. Eu acho que o grande desafio que nós temos agora é de sermos verdadeiros. E ser verdadeiro é conosco mesmo. Se você tem que exigir honestidade, exige você mesmo. Se você tem que exigir direitos, exija para você mesmo. Né? Se você deveres, exija para você mesmo. Sobretudo agora, quando direitos humanos passou a ser uma coisa perniciosa. As pessoas são contra direitos humanos, desde que esse direito seja para favorecer os seus iguais, de uma forma infantil, de uma forma absurda, de uma profunda identificação com a mãe, onde o diferente não cabe nesse lugar. E eu penso que o diferente faz muita diferença. O diferente dá sentido. Ele faz você participar, faz você ser criativo, faz sair você do lugar. Né? Por que vem tanta depressão hoje? Por que se fala tanto de depressão? A depressão é oriundo de um excesso de coisas. É tanta informação, é tanta coisa na cabeça, é tanta obrigação, é tanta coisa. E essa pandemia está justamente agora fazendo a gente refletir que esse excesso de coisas, eles não preenchem. Porque a gente foi feito para pulsar. Nem para estar cheio, nem para estar totalmente vazio. Nem é para estar totalmente triste, nem totalmente alegre. É para a gente lidar com as diferenças. Então, independente da região que a pessoa nasceu, da sua cor de pele, da sua condição social, o que vale é o coração pulsar. É a batida do coração. Eu penso sim, eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente tem uma coisa em comum. Eu não consigo conceber que um coração não bata, por mais que a pessoa não perceba, por mais que ela não chegue no seu neocórtex, eu penso que ele não bate se não tiver amor. Posso estar sendo extremamente romântico, mas eu prefiro ser romântico mesmo. Prefiro ser apoliânico.
Prefiro ser um utopista do que ser um distopista alinhado com essa identificação tão infantil que vem se apresentando agora. Então eu quero dizer com todas as letras, se beber leite, beba pelo cálcio, mas não para ser superior a ninguém. Se beber leite, beba um bebê e não um adulto. A gente não precisa mais. O nosso objeto, quem é adulto, não é mais a mãe. Deixa as mães para os bebês. Deixa as mães exercerem a sua função de mãe. Sejamos, na nossa função de adultos, na nossa função de seres inteligentes, que esses astronautas vão aí para o mundo e que nos tragam coisas interessantes para ampliar o nosso horizonte, mas que a gente aprenda, inclusive com essa pandemia, às duras custas, né, que nós podemos sermos mais solidários, que nós podemos ser mais verdadeiros. Eu acho que isso é uma oportunidade incrível de agora a gente acabar, tirar o dedo de apontar o dedo para o outro e olharmos para nós mesmos, vermos as nossas sombras. Tantos desses que matam, como esses que salvam, né? Faz parte de nós. E eu acho que a gente está aqui com essa missão. E eu desejo de todo o coração, né, através da linguagem que meu coração pulsa. E eu penso, eu torço que meu coração, que o seu coração também pulse da mesma forma que eu sinto, que eu chamo isso de amor. Saudações, muita luz e uhul!